Graça e paz, meus irmãos. Vocês estão bem? Glória a Deus. Que dia feliz. Nossa, que falei tudo errado, né? Já começou bem. Que dia feliz hoje. Dia do batismo da Flávia e da Fernanda. Bom, como nós falamos, hoje é um dia muito feliz, dia de batismo. É o dia que a nossa fé, ela ganha uma dimensão prática, tangível. A gente pode perceber a fé através do testemunho. As nossas irmãs aqui testemunharão nas águas do batismo. Como o Clem já havia falado, chegou mais algumas pessoas que ainda não foram apresentados. Quem é que nos visita pela primeira vez? Você que está aqui pela primeira vez. Amém, glória a Deus, uau, que bênção. Que Deus abençoe a vida de vocês, sintam bem no nosso meio. E vocês podem não acreditar, mas eu sou o pastor dessa casa. Então eu espero que vocês se sintam bem. Hoje é um dia especial, um dia feliz e que nós estaremos celebrando o batismo. Eu queria compartilhar com vocês Romanos capítulo 6 e verso 1. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 6 e verso 1. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6 e verso 1. Quem achou, fala assim, eu amo a Bíblia. Quem não achou, fala eu também. Vou acompanhar no telão mesmo, que é mais fácil. Romanos, capítulo 6 e verso 1, eu leio na ARA, Almeida Revista e Atualizada. Romanos, capítulo 6 e verso 1. Diz assim o texto. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Porventura ignorais que todos os que foram batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se somos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor meu Deus, Pai, nós te damos graça pela tua palavra que nos é lida hoje. Diante, Senhor, da tua santa palavra nós nos colocamos e pedimos, ó Pai, que o teu Espírito Santo sopre ao nosso coração palavras de vida, palavras de sabedoria, a fim de que a gente possa perceber o Senhor falando ao nosso coração. Conceda-nos essa graça de ouvirmos a tua voz. Se há, Senhor, qualquer ensinamento humano que seja lançado fora, mas que permaneça em nós apenas aquilo que vem do Senhor, apenas aquilo que é capaz de nos edificar, de nos confrontar, de nos transformar, ó Deus, para a tua glória. Nós oramos assim e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, nós estamos aqui na nossa igreja e aqui nós temos o costume de pregar séries de mensagens. Nós estamos numa série chamada Fábrica de Ídolos, Idolatria. Mas hoje nós vamos abrir uma exceção para pregar algo a respeito do batismo. Se eu pudesse chamar ou dar um nome para este culto, eu diria que hoje é um culto de doutrina. Quem é dessa época dos cultos de doutrina aqui? Olha, tudo relíquias de Jesus, confesso. Na verdade, eu sou dessa época, culto de doutrina, em que a gente se reunia para falar alguns temas específicos das Escrituras. E hoje é um desses. É um dia de culto de doutrina. E nós vamos falar hoje especificamente sobre a doutrina da salvação. Que bela doutrina! Que boa notícia nós recebemos por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. O apóstolo Paulo, ele vai dizer para nós, lá em Romanos, no capítulo 10, no verso 9, que, inclusive, se você não está familiarizado, esse é o versículo que sintetiza a doutrina da nossa igreja, o que nós cremos. E em Romanos capítulo 10 e verso 9, o apóstolo Paulo diz assim, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em seu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.
Então a gente entende que a salvação é pela fé em Cristo Jesus, pelo confessar Jesus como Senhor e Salvador. E o que a Flávia e a Fernanda estarão fazendo hoje é justamente testemunhando, confessando publicamente Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Algo que aconteceu no coração delas. A gente não pode acessar algo que está no coração. Isso é um foro íntimo, é entre elas e Deus. Mas o que nós podemos acessar? Nós podemos estar aqui como testemunhas da confissão delas como Jesus sendo Senhor e Salvador das suas vidas, por meio das águas do batismo. Então o que elas estão fazendo aqui hoje? Confessando com as suas bocas Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E aí aqui em Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo fala de uma salvação por meio de Jesus Cristo. Um dos principais motivos pela qual Jesus morreu na cruz foi para anular o poder do pecado, foi para anular a maldição do pecado que estava sobre a nossa vida. Jesus, quando ele sobe na cruz, ele também tinha, além de algumas outras tarefas, como revelar a justiça de Deus, nos livrar da maldição do pecado, da condenação do pecado. No final desse mesmo capítulo, no verso 23, o apóstolo Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus por meio de Jesus Cristo é a salvação, é a vida eterna. Se fosse eu a morrer na cruz, eu desceria ao mais profundo do abismo e da sepultura e permaneceria lá, porque não teria efeito a minha morte na cruz uma vez que eu sou pecador. Não teria sentido, não teria efeito contra o pecado a minha morte, uma vez que eu também participo de uma natureza pecaminosa. Uma vez que eu também pratico o mal e eu também pratico o pecado. Se eu tivesse morrido na cruz, eu permaneceria anulado pela morte, sepultado nas profundezas. E aí é por isso que Jesus então assume o meu lugar na cruz. É por isso que Jesus toma o meu lugar na cruz. Porque quando Jesus assume o seu lugar, o nosso lugar na cruz, o seu lugar na cruz, a Bíblia vai dizer que ao terceiro dia, o mesmo Espírito, o Espírito de Deus, visitou aquela sepultura onde Jesus estava e o trouxe de novo, novamente à vida. Ao terceiro dia, a Bíblia diz que Jesus rompe a morte e é devolvido à vida. A ressurreição de Jesus está dizendo algo para nós que é muito profundo e muito simbólico. Porque se Jesus ressuscita, significa que toda a sua trajetória de vida não houve pecado nenhum. Significa que por toda a caminhada de Jesus nesse tempo, não houve pecado. Se o salário do pecado é a morte, e Jesus não tinha pecado algum, a morte não pôde conter, não pôde deter o Filho de Deus, e ao terceiro dia ele ressuscita. E a fala do anjo ecoa por toda a eternidade ainda. Por que procura dentre os mortos o que vive? Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Se a consequência dos pecadores é a morte, Jesus, na sua ressurreição, testificou que de fato ele foi o Cordeiro de Deus imaculado que tirou o pecado do mundo. A morte não pôde prevalecer contra o Filho de Deus, porque não tinha pecado nenhum. Mas Jesus, a gente lê em João, a gente lê em Mateus, que Jesus foi batizado. E o batismo significa uma morte para o pecado e uma nova vida agora em Deus. Por que é que Jesus é batizado então, se Jesus não tinha pecado? Se o batismo é para os pecadores e significa a morte para o pecado, por que é então que Jesus vai até João o Batista para ser batizado nas águas? Por que Jesus passa pelo mesmo processo que elas passarão aqui hoje? Por que Jesus vai ser batizado então, já que não pesava contra ele acusação nenhuma e Jesus não tinha pecado?
Jesus mergulha no batismo, nos substituindo. Jesus nos substitui no batismo e Jesus nos substitui na cruz. O apóstolo Paulo, em Romanos, no mesmo capítulo que nós lemos aqui, ele diz assim que pela ofensa de um, pela desobediência de um, a morte entrou na experiência humana, ou seja, todos morreram. Mas pela obediência de outro, Jesus Cristo, todos agora podem receber a vida. Por meio de Jesus, todos agora podem receber a vida. E você pode falar assim, pastor, mas eu não estava no Éden, eu não estava lá com Adão. Por que o pecado de Adão me representava? Porque todos nós nascemos de Adão. Portanto, todos nós nascemos em pecado, como diz o salmista. Mas se Adão não nos representa no jardim, na queda, Cristo também não nos representa na cruz. Então é importante que eu entenda que eu estava lá com Adão. Quando ele caiu, todos nós caímos. Quando ele pecou, todos nós pecamos. Mas quando Cristo foi levantado na cruz do Calvário, todos nós, por meio da fé, recebemos a vida e a justiça que emana da cruz de Jesus Cristo. Todos nós fomos justificados na cruz de Jesus, o nosso Senhor. Então Jesus é batizado justamente para nos substituir. Porque o batismo representa uma morte para o pecado e uma nova vida agora para com Deus. Quando Jesus está sendo batizado, ele não tinha pecado. Mas sabe o que 2 Coríntios vai dizer para nós? Que aquele que não tinha pecado, o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele não tinha pecado, mas ele se fez pecado por nós, para que nele nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Justiça de Deus. Jesus estava assumindo o nosso lugar na cruz. Jesus estava assumindo o nosso lugar no batismo. E agora Jesus nos ensina, nos convida a seguir o seu mesmo caminho. O caminho do batismo e o caminho da cruz. O caminho de morrer para o pecado, de ser anulado na cruz do Calvário e agora viver uma nova vida, seguir a Jesus pelo caminho. Depois da multiplicação de pães, a Bíblia diz que a fama de Jesus se espalhou e muita gente começou a seguir Jesus pelo caminho. E aí eu fico num mundo de Bob de vez em quando, e aí eu fico imaginando Jesus andando com aquela multidão atrás, e ele olhando no retrovisor e falando assim, tem muita gente. E ele para aquela multidão e ele diz assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a tua cruz e siga-me. O meu caminho, Jesus está falando, é um caminho de cruz. O meu caminho é um caminho de obediência a Deus. É um caminho de obediência ao Pai. Olha como que isso é interessante. Para Adão, no jardim do Éden, a ordem de Deus para Adão é, Adão, se você me obedecer, você vai viver. Essa foi a ordem de Deus para Adão. E o mesmo Deus que deu essa ordem para Adão, deu uma outra ordem para o seu próprio filho. Jesus, meu filho amado, se você me obedecer, você vai morrer. Você vai para a cruz. Para Adão ele disse, Adão, me obedeça, não coma da árvore e você viverá. Para Jesus ele diz, me obedeça e você morrerá na cruz. E Jesus ora no Getsemane 3 vezes falando, Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Mas não foi possível. Jesus assume o nosso lugar na cruz. E ele nos convida agora a seguir esse mesmo caminho. De estarmos mortos agora para o pecado e para o mundo, mas vivos para o Senhor nosso Deus e vivendo inteiramente para a sua glória. O batismo é, eu sou uma nova criação em Cristo Jesus, o meu Senhor. E o mundo vai tentar tirar essa verdade do coração de vocês. O mundo vai tentar contrapor a verdade de Deus. Porque quando Jesus é batizado, no capítulo 4 de Mateus, logo após o batismo, Jesus vai para o deserto. E lá no deserto, a Bíblia diz que o tentador aparece para ele e começa a tentá-lo.
Logo após algo maravilhoso que é o batismo, Jesus atravessa um tempo de tentação no deserto. E novamente aqui aparece o contraponto entre Adão e Jesus Cristo. Porque Adão pecou na abundância, no jardim. Jesus triunfou no deserto e na escassez. E qual foi a palavra do tentador contra o Filho de Deus? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que foi que o tentador questionou? A identidade. Porque no batismo de Jesus, a Bíblia diz que o céu se abre e houve uma voz do céu dizendo: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria. Ouve-se uma voz do céu dizendo quem Jesus era. Jesus ouve a voz de Deus dizendo quem ele era. Você é o meu Filho amado. Mas aí logo depois vem a voz do tentador dizendo: se tu és o Filho de Deus, colocando em dúvida a palavra que Deus havia liberado sobre Jesus Cristo. E é assim com vocês também. Porque quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador, nós não somos mais inimigos, nós somos filhos de Deus. Esses dias perguntaram assim para mim: pastor, eu acho que Deus é muito cruel. Porque eu não acredito que Deus iria condenar os seus filhos. E eu respondi para a pessoa assim: não, Deus não vai condenar nenhum filho dele. A Bíblia diz que Deus vai condenar aqueles que são inimigos dele. Aqueles que negaram a cruz de Jesus. Aqueles que negaram a salvação por meio do seu Filho, que foi entregue a nosso favor. Para aqueles que viraram as costas para o Deus do Calvário que se entregou na cruz. Mas todos aqueles que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O mundo vai querer roubar essa verdade do coração de vocês, dizendo: não, vocês não são filhos de Deus. O mundo tenta contrapor e deturpar aquilo que Deus falou. Não, você não é filho de Deus. Mas creia que há uma voz do céu dizendo: vocês são filhos amados do Senhor. Vocês são filhas amadas do Senhor. E é essa voz que vocês precisam ouvir. O mundo vai dizer muitas coisas a nosso respeito. Ah, tua família não te ama. Você foi isso, você foi aquilo. O mundo vai tentar roubar a verdade central da tua vida. Você é um filho amado do Deus eterno. Não deixe o mundo nem ninguém roubar essa verdade do coração de vocês. Porque ao confessar Jesus como Senhor e Salvador, vocês estão dizendo: eu sou um filho amado de Jesus. Ou Deus está dizendo a respeito de vocês que vocês são filhos e filhas amadas. E no texto que nós lemos, o apóstolo Paulo está dizendo assim: se eu sou salvo, eu vou permanecer vivendo uma vida de pecado? Claro que não. Porque eu estou identificado com o batismo de Jesus. Eu morri para o pecado. Eu não vou mais permanecer no pecado. E é justamente pela indicação divina de quem nós somos. Nós somos filhos amados do Senhor. E se nós somos filhos amados do Senhor, rejeitar uma vida de pecado não é mais uma ordem ou um comando moral. Não é mais Deus dizendo para você: você tem que fazer isso ou você não pode fazer aquilo. Não é mais sobre isso. É sobre entender que eu sou filho de Deus. Existe uma voz que indica quem eu sou. E é por conta dessa voz que me diz quem eu sou, que eu sou filho de Deus, é que eu rejeito o pecado. A nossa relação com o pecado muitas vezes é assim: pastor, isso é pecado? Pastor, posso fazer isso? Pastor, posso fazer aquilo? Isso é pecado? Aquilo outro é pecado? Mas a nossa relação não devia ser mais isso é pecado ou isso não é pecado. A nossa relação agora devia ser assim: isso é uma obra da carne ou isso é um fruto do Espírito? Não mais se é pecado ou se não é. Isso é uma obra da carne ou isso é um fruto do Espírito? Isso foi gerado na minha carne ou isso foi gerado por Deus da eternidade que habita em mim? A beleza do Evangelho e de sermos filhos de Deus é que a vida cristã é uma bênção. Pois não é uma tentativa de chegar a Deus,
mas uma constatação de que Deus se achegou a nós. A beleza do Evangelho é que a gente não luta mais para chegar aonde Deus está. A beleza do Evangelho é a constatação de que Deus chegou até nós. É de que foi Deus que nos alcançou. Às vezes a gente fala assim, eu estava perdido e encontrei Jesus. Não, você estava perdido e Jesus te encontrou. Porque foi Ele que te alcançou. A gente não luta mais para chegar onde Deus está. Foi Ele que desceu para fazer morada em nós. Quando a gente lê João 14, a gente lê João 14 falando assim, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não vos teria dito. Aí a gente pensa que Jesus foi há 2000 anos atrás e ele está assentando um monte de tijolinho, um monte de casa no céu. E quando ele terminar todas as casinhas da CDHU, ele vai chamar todo mundo para ir para lá, morar lá. Para terminar os predinhos do céu, ele chama todo mundo. Quando Jesus disse que estava indo fazer morada, ele não estava falando do céu. Quando ele disse, eu estou indo preparar uma morada, era uma morada no seu coração. Porque por meio da cruz, em João 14, ele vai dizer que o Pai, Ele e o Espírito Santo viremos e faremos naqueles que creem, morada. Por meio da cruz de Jesus, Ele preparou a morada aonde? Em nós, em nós. Deus desceu para habitar em nós. Por meio do ato sacrificial de Jesus Cristo. Pastor, pensei que era no céu. A gente vai para o céu, meu irmão, eu creio nisso. Mas antes disso, Ele derramou o teu Espírito Santo sobre todos aqueles que creem. E agora Ele nos inspira no verso 4 de Romanos, capítulo 6. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Assim também andemos em novidade de vida. A bênção da salvação, parece redundante o que eu vou falar, mas a bênção da salvação é que você é salvo. A bênção da salvação é que você foi salvo já. Você não está lutando para ser salvo, meu irmão. Desfrute da vida de salvação que o Senhor já te deu. Desfrute da vida do Calvário que já foi manifesta por meio de Jesus Cristo. Experimente viver isso por meio da graça que já te foi dada. Pare de correr atrás de salvação. Se você crê em Cristo Jesus, você já está salvo. Comece a desfrutar e viver a tua salvação e viver para a glória dele intensamente. Intensamente. Porque ele já te salvou. O engano de Satanás é achar que você vai ser salvo só no céu. Não, você luta aqui para quando chegar no céu, para ver se você vai ser salvo. Imagine Deus abrindo a porta da esperança. Será que tá ou não tá? Não. Esse é o engano de Satanás, que nós vamos ser salvos no céu. Você foi salvo aqui agora. E foi chamado pelo Senhor e enviado para alcançar outras pessoas. Só que a gente fica tão preocupado em se salvar que a gente não busca alcançar outras pessoas para a salvação em Cristo Jesus. A gente fica tentando validar a nossa salvação, coisa que Cristo Jesus já fez na cruz. Toda a justiça e toda a salvação emana da cruz de Jesus Cristo. E nós estamos lá, pelos méritos dele, pela graça dele. Agora viva para gerar outras vidas, filhos e filhas espirituais, que ouvirão de você uma mensagem de salvação. Que ouvirão de vocês uma mensagem de salvação. Verso 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. A beleza do Evangelho é que lá em Mateus no capítulo 10, no verso 32, Jesus vai dizer assim: se você me confessar diante dos homens aqui na terra, eu o confessarei diante do meu Pai nos céus. Você já parou para pensar na beleza
do que Jesus falou para nós? Se você me reconhecer, se você me confessar, como vocês estão fazendo aqui hoje, aqui na terra, diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Como eu falei, eu vivo no mundo de Bob. Agora imagina aí, você chegando diante dos portões dos domínios celestiais. E aí você bate na porta. E aí o anjo abre e fala assim: tudo bem? Morreu do quê? Você tava não perdido aí, morri. Cheguei aqui. E ele fala assim: por que você acha que eu deveria deixar você entrar aqui? Por que você acha que você tem autoridade para bater nos portões celestiais do Deus soberano? Você acha que você tem essa liberdade? Aí o anjo bate no telefone e fala assim: ô pai, tem um indivíduo aqui que está querendo entrar nos seus domínios. O que de fato vai valer a pena, meus irmãos, é se Jesus vai dizer para nós: deixa eu entrar, porque eu conheço. Isso é o que vai valer a pena. Isso é Jesus nos confessando diante do Pai. Deixa eu entrar, porque diante dos homens, ele me confessou. Agora eu dou testemunho dele diante do meu Pai que está no céu. Deixa ele entrar para a eternidade. Vinde, benditos do meu Pai. Possuí o reino que vos foi dado por herança. Pela herança da cruz de Jesus Cristo. Então o que elas estão fazendo aqui hoje? Confessando aqui, diante dos homens, Jesus como Senhor e Salvador. E na eternidade vai ser o contrário. É Jesus que vai confessá-las, dizendo: eu as conheço. Portanto, nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém?